Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do primeiro episódio de A Casa do Dragão. Salve galera, muito bom voltar a fazer a análise aqui, fazia muito tempo que GOT acabou, então faz muito tempo que eu não faço, eu nem sei se eu me lembro direito como é que faz isso aqui, mas o que eu me lembro é que você tem que se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, deixar comentário, deixar o like, etc. Eu gosto muito quando vocês comentam, porque daí a gente pode ter uma troca, a gente pode conversar, e isso é muito legal. E se vocês fizerem isso daí, vai ajudar muito o canal a crescer. Inclusive, se você quiser ajudar mais ainda, se você quiser adquirir aí os livros, vou deixar no primeiro comentário fixado aí os links da Amazon aí, porque se você comprar por lá, você me dá uma força. Tô pensando em outras maneiras de monetizar se vocês quiserem ajudar o canal, mas esse já é um jeito aí. E aí, se vocês tiverem ideias também, mandem aí, que daí a gente faz, beleza? Muito obrigado. E agora vamos pro vídeo que tem muita coisa pra falar. Bom, o episódio começa onde eu já achava que ele ia começar, que era justamente no grande conselho de Harrenhal, conselho que foi convocado pelo rei Jaehaerys I para definir quem era. A gente tem uma narração em off da própria Rhaenyra falando do que aconteceu, como o pai dela foi parar no Trono de Ferro. Essa parte daí já tinha falado em outros vídeos, já tinha falado no trailer também, então a gente só confirma o que a gente já tinha visto. Em seguida, a ideia dessa cena, além de mostrar a dragão Syrax, que é a dragão lá da Rhaenyra, que eu já tinha falado sobre ela nesse vídeo aqui que eu falo sobre todos os dragões, inclusive, essa cena daí ela tem um significado. Várias cenas aqui vão ter mais de um significado, ok? Então não é só bonitinho ali dela estar voando. Tem um significado que é para mostrar como que as duas são amigas. Mostra ali que a Rhaenyra tem uma ligação forte com a Alicent e que ela queria muito que a Alicent voasse com ela, porque é o que ela gosta de fazer. O lance disso daí é o seguinte, nos livros a gente não tem ideia se elas tiveram esse tipo de relação, porque nos livros o que a gente sabe é que a Alicent era meio que uma dama de companhia ali do rei Jaehaerys. Quando ele estava já mais perto de morrer, ela ficava lendo para ele, ela ficava fazendo companhia para ele, etc. E ela já chegou na corte com 15 anos. Quando ela tinha 15 anos, ela é 10 anos mais velha do que a Rhaenyra, segundo os livros. Então, quando ela tinha 15 anos, a Rhaenyra tem 5. Quando o rei morreu, ela continuou na corte, porque ela é filha da mão do rei, do Otto Hightower, que permaneceu como mão pro Viserys. Ele era a mão do rei do Jaehaerys já. Então, a gente não sabe se elas tinham essa ligação. É possível que elas tenham tido essa ligação, mas os livros dizem pra gente que elas não tiveram essa ligação, que elas começaram a se aproximar logo depois do casamento e depois a se distanciar cada vez mais. Mas é muito interessante essa cena para mostrar como elas são amigas e o que vai virar depois mais pra frente, a gente precisa ter esse contraponto. A sequência dessa cena é justamente da Rhaenyra indo de encontro com a mãe dela, a Aemma Arryn, e a gente mostra como a Rhaenyra é despretensiosa com o trono. Ela não quer saber dessas coisas de reinar, ela quer saber de ela ir aí montar no dragão dela, voar bastante, fazer essas coisas aí de juventude, viver mesmo, porque ela não tem nenhum interesse no Trono de Ferro. Então é mais um contraponto pra gente ver no futuro. A gente tá vendo como ela se comporta em relação ao trono agora. Inclusive a mãe dela fala, olha, esse aqui é o nosso papel no reino, é assim que a gente tem que ser. Ela abdica desse papel, ela não quer esse papel, ao mesmo tempo ela não quer o papel de liderança política. Ela quer um papel mais livre, mais parecido com a Arya Stark e depois com o que eles citam lá na frente, a Nymeria também. A próxima cena que a gente vê já é no Pequeno Conselho e ali fica definido que a gente tem uma repulsa do Pequeno Conselho, principalmente do Otto Hightower contra o Daemon Targaryen, que é o irmão do Viserys. Nessa cena também a gente começa uma amarração muito importante lá pra frente, que é uma cena do Corlys Velaryon explicando que a triarquia está se formando, que ali tem um rei autodenominado, que tem um cara que tá fazendo as coisas ali, e isso vai ser um grande problema para o reino no futuro. Então o Corlys, que é o cara que cuida dos navios, que ele tem a maior frota de navios de Westeros, ele tá preocupado com isso. E isso a gente vai ver mais lá na frente, a gente vai ver o que vai acontecer disso daí. Então eles já estão plantando as sementes do que a gente vai ver nos próximos episódios, provavelmente ali pro terceiro episódio, eu imagino, a gente já vai ver isso que o Corlys falou aqui, lá na frente. Logo em seguida a gente tem a primeira cena do Daemon. Essa cena, mais uma vez, é uma cena importante. Tem vários subtextos nessa cena. Primeiro, quando abrem a sala do trono, tá quem sentada no trono? O Daemon Targaryen. Isso, teoricamente, é um crime, por isso que a Rhaenyra falou que ele podia ser morto por traição. Quando Ned abre
a porta do Salão do Trono e ele vê o Jaime sentado no Trono de Ferro com Aerys morto, é um significado muito forte, porque ele tá ali no Trono de Ferro, uma coisa que ele almejava, além dele já ter matado, inclusive, o rei que ele deveria ter protegido. É uma cena forte e a ideia é justamente mostrar isso. Ele tá sentado no Trono de Ferro, ele deseja o Trono de Ferro, ele deseja esse poder. Além disso, a série já estabelece que os dois, o tio e a sobrinha, têm uma ligação muito forte e muito próxima. Ela gosta muito dele. Tanto que ela entra, ela vai falando valeriano de um jeito meio jocoso, assim, pra brincar com ele, com um pouquinho de ironia ali. Ele usa o mesmo tom com ela, ele desce até ela e ele dá um presente pra ela. Então isso mostra o carinho que ele tem com ela e a afeição que ela tem em retorno com ele. Então é importante mostrar porque essa relação vai crescer muito dentro da série e a gente já tem aí isso estabelecido desde o primeiro momento em que o Daemon aparece. A cena seguinte dessa daí, a gente vai ver a Rhaenyra com a Alicent. Mais uma vez, é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Nessa cena, a Rhaenyra afirma mais uma vez que ela não se importa com o trono. Esse episódio, ele tem esse trabalho, ele quer mostrar que a Rhaenyra ela não tinha intenção do trono em momento nenhum, porque quando ela nasceu mulher e ela já sabia disso. Então, ela sabia que ela não poderia herdar o trono, porque deveria ser homem para herdar o trono. Então, ela já tirou isso da cabeça dela e ela viveu muito bem com isso. Outra coisa importante dessa cena é a Alicent, porque quando a Alicent vai conversar, ela vai falar, você tá preocupada, né, que o seu pai vai ter um filho homem e tal. E aí a Rhaenyra, não, eu até quero que ele tenha e tal. E aí ela mostra, mas como assim você não tá preocupada com a sua posição? É isso que ela fala, isso mostra que na cabeça dela é uma coisa importante. Ou seja, se fosse ela no lugar da Rhaenyra, ela já ia estar pensando, tramando coisas para que a posição dela como rainha não fosse ameaçada. Então ela já estaria pensando no que fazer. Isso mostra que a Alicent, mesmo jovem e mesmo com nenhuma pretensão do trono, naquele momento a gente acredita, já pensa em como ela consegue galgar posições mais altas ali dentro da sociedade. Mais pra frente a gente vai ver a cena do Daemon com a patrulha da cidade, a gente vê o que ele fez com a patrulha da cidade, ele modernizou toda ela, deu equipamentos novos, treinou todo mundo, são 2.000 homens, pelo que o Otto Hightower falou, então tem 2.000 homens treinados e bem equipados por ele naquele momento. O Daemon tem métodos muito questionáveis e errados, vamos dizer assim também, muito extremistas que ele aplica, mas a gente não pode negar, funcionam. Na série talvez a gente não veja isso, mas nos livros a gente viu que é mostrado como que o Daemon moderniza tudo. Ele não fica pouco tempo, porque na série fica parecendo que ele ficou ali, sei lá, uma semana, 2 no máximo no comando. Ele fica muito mais tempo nos livros e esse tempo daí é o tempo que ele consegue modernizar tudo e fazer com que os índices de criminalidade vão lá para baixo, porque esses métodos dele, por mais que eles sejam bem extremos e errados, eles funcionam. Funcionam porque a galera fica com medo, e esse medo faz com que a galera não cometa os crimes lá. Então até o Corlys fala, e todo mundo que tá ali na sala do Pequeno Conselho depois mais pra frente falam, olha, a patrulha da cidade tem que ser temida, as pessoas precisam ter medo, e aí eles questionam os métodos do Daemon, mas eles sabem que aquilo ali tá funcionando, e por isso dá ali um corpo mole, digamos assim, para as atrocidades que o Daemon tá fazendo. Em seguida a gente tem a cena do bordel, é uma cena que ela tá ali para fazer a gente lembrar do que Game of Thrones. Esse episódio, ele tem um monte de coisa que a gente gosta de Game of Thrones, e eles não foi colocado por acaso, tá? Essas cenas. Foi justamente pra gente lembrar de várias outras cenas, e a gente, tem uma cena parecida com essa, é desse jeito. Então, essa cena do bordel é uma cena pra gente ver parecida com as do Littlefinger e etc. Mas essa cena tem um significado interessante, porque o Daemon tá ali, mas a cabeça dele tá em outro lugar. Ele tá pensando na sucessão do trono. É importante pra ele a sucessão do trono. E tem uma sementinha ali na cabeça dele que foi plantada. Quando ele falar com a Rhaenyra, dá a entender já isso, e depois, mais ainda, e a gente entende ali que parece que ele tem algum medo dessa sucessão. O medo dele, além da sucessão, é um lance dele ser substituído mesmo. É um lance de o rei conseguir tirar ele e colocar outra pessoa no lugar, que seria justamente o sobrinho dele que estaria para nascer. Então isso tá na cabeça dele e é muito importante. Em seguida a gente tem a cena das justas. Essa cena, ela é importante por alguns motivos. Primeiro, apresentar o Criston Cole, a gente não conhecia ele, a gente precisa ver, e aí a gente precisa saber que ele é muito habilidoso. Por isso a primeira cena dele é derrubando os caras lá, e a gente sabe que ele é muito poderoso e ele tem uma habilidade muito grande ali com as batalhas e etc. E é um cara que veio do nada, tá ascendendo assim, ele veio lá de baixo, ele tá ascendendo, então a gente precisa entender a história dele. Outro ponto é que essa cena das justas aí
ela precisa fazer um contraponto com o Daemon Targaryen. E ali fica claro que os dois são os mais habilidosos que a gente tem no reino inteiro. Porque os dois ali duelam, por uma questão ali de um jeito ali o Daemon acaba caindo, e quando eles vão duelar de fato, que o Daemon pega a espada, a gente vê que os dois são muito bons, e é uma justa que vai ali ganhando proporções cada vez maiores, e o Criston Cole vence, mas fica pra gente a impressão de que o Daemon poderia ter vencido, porque quando o Criston tá ali no chão, ele fica se vangloriando, e aí é pra fazer a gente lembrar daquela cena do Oberyn Martell, porque é o que eu falei, a série quer fazer a gente relembrar dessas cenas boas que a gente tem na nossa cabeça pra tirar aquele gosto amargo da última temporada, pra gente assistir com mais força essa temporada de agora, aliás, essa série de agora, e esquecer tudo que foi de ruim anteriormente. Então, a ideia é que a série tá fazendo esse contraponto. Se tem contraponto, significa que isso aí é só um embriãozinho e isso vai crescer mais lá pra frente. A gente vai ver um embate, com certeza, entre o Criston Cole e o Daemon Targaryen, mas em condições muito mais poderosas do que a gente viu nessas justas. E aí tem outro ponto interessante, é que essa cena que eu acabei de falar das justas, ela é mostrada em contraponto também com a cena do parto ali que tá acontecendo. Então a gente tá vendo ali o Daemon, a gente tá vendo o Viserys, e parece que a gente tem um paralelo entre o Daemon e o Viserys, inclusive. Foi o que eu consegui entender, é justamente isso, os dois estavam ali numa luta, estavam ali lutando por aquilo ali, o Viserys querendo ali o filho dele, enquanto que o Daemon querendo a glória e etc, querendo a vitória ali, e no final os dois têm uma decisão, e a decisão deles faz com que eles percam. No caso, o Viserys tem a decisão de escolher pelo filho dele, de abrir a mulher dele para conseguir salvar a vida do filho. O filho dele acaba morrendo, então ele perde essa batalha. E o Daemon tem aquela decisão maluca de ficar se vangloriando e perde também. Então o paralelo é esse. Os dois chegam para uma batalha e os dois perdem essa batalha pelas decisões deles. A cena do funeral também é carregado ali de significado pra gente. Primeiro, essa cena ela é para lembrar, sim, a cena do Drogon, que o Drogon tá na colina, mata ali os Tarly, etc. Mas essa cena é o seguinte, a gente tá vendo que o Daemon se importa sim com o que tá acontecendo. A gente vê como ele tá reagindo àquilo, a gente vê no semblante dele. E mostra que ele sim tem um problema com aquilo ali ter acontecido. E também tem o lance da proximidade dele com a Rhaenyra. É ele que vai falar com a Rhaenyra e daí ela retribui meio que abrindo o coração pra ele, assim. Falando que ela tem medo porque ela nunca vai ser um homem, etc. E ali a gente estabelece um paralelo entre o tio e a sobrinha, inclusive. Porque nesse momento a gente percebe que os dois têm medo de serem substituídos e serem insuficientes. Então a Rhaenyra sabia que ela não era suficiente porque ela não era um homem, ela não conseguia dar aquilo pro pai dela. Enquanto que o Daemon, ele tem o medo de ser insuficiente, ele não serve para ser o herdeiro do rei, precisa de outro, precisa de um filho vir, e ali é estabelecido um paralelo, eles têm medo da substituição e da insuficiência também. A cena seguinte é para mostrar o Otto ali mais uma vez envenenando o rei, indo no ouvido dele, tentando tirar o Daemon cada vez mais da jogada sempre que ele pode, e utilizando aquele momento em que o rei está muito frágil e que pode ficar muito irritável, suscetível aí a coisas que ele fala. Então ali ele joga um negocinho ali no ouvido que já fica na mente do rei. Então o rei fica pensando, por mais que ele dá um esporro em todo mundo, ele fala para todo mundo aquilo ali, mas fica na mente dele. O que prova que fica na mente dele é que quando a gente vai para a cena seguinte, a gente vê o Daemon bem pensativo. O semblante dele é um semblante de tristeza misturado com culpa também. Ele tá triste pelo que aconteceu, por essa maldição que assolou aí o irmão dele, então ele tá triste por aquilo e ao mesmo tempo ele se sente culpado. Por que culpado? Aí eu enxergo duas coisas. A primeira coisa é que ele pode estar culpado por ele estar um pouco feliz também por essa perda, porque desse jeito ele continua sendo o único herdeiro, ele continua sendo o único cara que vai assumir o trono ali, porque a Rhaenyra não pode assumir. Então tem essa felicidade, ele sente culpa por sentir essa alegria, essa felicidade aí. E o outro ponto é que eu acredito que ele desejou que o menino não nascesse. Ele desejou muito, com muita força, que o menino não nascesse. E isso pra mim fica claro, porque ele fala uma coisa que pra mim reverbera lá no futuro dele. Porque ele fala que, quando todo mundo pede para ele fazer ali o discurso dele, ele diz a seguinte frase, ele fala que os deuses dão da mesma maneira que tiram. E aí aqui vai um pequeno spoiler, se você não quiser, é só você avançar um pouquinho, vou deixar aqui a marcação até quando você tem que avançar para não pegar nem um pouquinho de spoiler, mas é que no futuro, muito provavelmente, ele também vai perder um filho. Aquela mulher que tá com ele, a amante dele, vai engravidar,
E aí o rei não vai gostar, ele vai ter que mandar ela embora. Quando ele for mandar ela embora, o navio dela pega fogo e aí ela perde o bebê. Então, desse jeito aí, ele desejou muito para os deuses que o menino não tivesse, e aí os deuses deram isso para ele. Só que quando ele foi ter o filho dele, a herança dele, os herdeiros dele, os deuses foram lá e tiraram. Então os deuses dão e tiram com a mesma facilidade. As 3 cenas em sequência, elas são basicamente em sequência mesmo, que a gente tem Pequeno Conselho, volta pro Daemon, e daí logo em seguida a gente tem o Otto usando aquilo ali para ir contra o Daemon na hora. Ele precisava de alguma coisa para conseguir convencer o rei de mandar o Daemon ir embora, e ele conseguiu. Então ele vai e usa aquilo ali contra o próprio Daemon. Então o Daemon ali vai para conversar com o rei, e ali a gente tem uma situação muito legal também e uma atuação muito boa dos 2 atores. O Paddy e o Matt fazem uma interpretação muito boa mesmo aí, entregando tudo aí no papel deles. O Viserys, obviamente, ele tá ressentido e ele tá ali brigando com ele, ó, você precisava estar do meu lado, precisava estar do lado da Rhaenyra, por que você tava comemorando e tal. O Daemon é sincero, ele fala que cada um tem um jeito de ter o luto, pelo jeito ele não sabia realmente como, ele tava ali no meio de todo mundo, mas ele tava absolutamente deslocado. O Daemon, quando ele tava lá no bordel, ele tava muito deslocado, então ele não sabia muito como que ele passaria por aquilo. Ao mesmo tempo, naquele momento, ele dá uma abertura ali, ele se abre um pouco mais com o irmão, e ele fala o que a gente já tá falando aqui nesse vídeo, que ele tem medo, ele queria ser mais útil pro irmão dele, e que o irmão dele é fraco. Sim, o Rey Viserys é fraco. Rey Viserys foi moldado em um tempo onde não havia guerras, era só coisa boa, era só coisas legais. A Rhaenys fala isso no episódio, inclusive. São homens que nasceram depois da Guerra de Meagor, então eles não conhecem guerra, são homens verdes, assim como o Viserys. E o temperamento dele faz ele ser muito manipulável. A gente vê nessas cenas, e aí a interpretação do Paddy é genial, que mostra justamente isso. Quando tem uma contraposição, quando o Otto fala uma coisa, quando o Corlys fala uma coisa, quando o Daemon fala uma coisa, ele fica meio perdido, ele fica olhando pra lá, pra cá, ele fica com medo de que tenha alguma rusga entre um e outro ali, ele fica desse jeito. Então parece ser uma pessoa que é um pouco mais fácil de ser manipulada. Parece que é uma pessoa que tá tentando sempre agradar os outros. E o Daemon tenta expor isso pra ele. Cara, o Otto é um vagabundo, velho. Você não pode ouvir esse cara. Eu tô aqui pra te defender, porque eu gosto de você. O Otto não. Ele só quer ascender. Ele é um filho que nunca vai conseguir chegar a ser Lorde. Ele tá usando esse trabalho aqui pra ele buscar ascender aí. E é verdade, a gente sabe disso, a gente já percebeu nesse primeiro episódio. Mas o Viserys não percebeu e ele manda então o Daemon ir embora. Logo em seguida, pra mim, a gente tem o defeito deste primeiro episódio. É a cena onde o Viserys explica pra Rhaenyra o que é governar. Essa cena é uma cena boa, uma cena ok, mas ela tem um defeito. E eu vou explicar. Quando a cena começa, a gente tem o Viserys explicando tudo, como é difícil governar, e esse episódio, ele quer muito mostrar isso, ele quer mostrar que é difícil ficar sentado no Trono de Ferro, o rei se machuca, ele se corta, e a ideia do Trono de Ferro nos livros é justamente essa, é que o cara que está sentado lá não pode gostar de estar lá. É um assento mais perigoso do mundo. Ele não pode ficar brisando, pensando em outras coisas. Ele tem que estar lá pensando, focado, sempre, o tempo inteiro, para ele atender às vontades da comunidade. Provavelmente, o trono mais clean vai acabar aparecendo em algum momento dessa própria série, porque os reis se cortam muito nesse trono, e aí eles vão falar, mano, limpa essa porra aí, vamos deixar esse negócio clean para ninguém morrer. Entendeu? Então eu acho que eles vão fazer essa transição desse trono mais dark pro trono que a gente vê na série original. Essa parte é muito boa, porque ele tá explicando pra Rhaenyra o que é governar. E a gente percebe ali que ele tá colocando a semente nela do governo também. Ela não queria, e o episódio deixa isso muito bem claro, que ela não quer, ela nunca quis em momento nenhum. Naquele momento em que o Viserys fala, você vai ser minha herdeira, ela passa a desejar. E aí a gente tem ela depois recebendo ali todas as salvas dos outros lords, os juramentos e etc. Então isso é importante. E aí a parte que eu não gosto é a parte em que o Viserys revela todo o lance da Canção de Gelo e Fogo, quando ele fala que o Aegon teve um sonho, isso não tem nos livros, tá? Pode muito bem vir a ter, no final dos livros, como os livros não acabaram, pode acabar vindo a ter, mas eu achei um pouco forçado, eu achei que parecia uma forçação pra você ligar uma coisa com a outra, eu não achei que ficou natural. Eu acho que explica bastante coisa. Explica, por exemplo,
por que o Aerys ficou maluco. Por que ele gritava o tempo todo pra queimar todos? Porque ele sabia disso. Ele sabia, caramba, vai vir a longa noite e tal. E na época do governo do Aerys, já estava acontecendo algumas coisas. Tinham algumas bruxas, algumas profetisas que já estavam falando algumas coisas. E o Rhaegar Targaryen era um cara que a gente sabe que ele sabia das coisas. Então ele sabe da canção de Gelo e Fogo. Ele fala nos livros que o Aegon, que é o filho dele que nasce, a gente não sabe quem é, se é o Aegon, que é o filho dele que se chama Aegon, ou se é o Jon, ele fala que é deste personagem a canção de Gelo e Fogo, porque é ele que vai reunificar tudo. A gente não sabe como ele sabia disso. E aí a série tenta explicar desse jeito. O Aegon teve um sonho e foi passando de cada herdeiro também. E aí ele fala que vai ter que ter um Targaryen ou uma Targaryen no Trono de Ferro para unir. A gente já tá no final, a gente já sabe que esse Targaryen, que não estava no Trono de Ferro, mas que uniu os Sete Reinos contra a Longa Noite, foi o Aegon Targaryen, também conhecido como Jon Snow. Então, é dele a Canção de Gelo e Fogo. Para quem não sabe, os livros falam do Jon. O nome é As Crônicas de Gelo e Fogo, e se o Jon for de fato filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark, ele é fruto de gelo e de fogo, então a ele pertence a Canção de Gelo e Fogo, então os livros falam sobre ele. Então, única e exclusivamente porque eu achei meio forçado, pra mim é um único defeito desse episódio, mas foi um episódio muito bom, que mostrou pra gente muita coisa, que mostrou pra gente que a série tem um potencial muito grande e tenta tirar aquele gosto amargo que a gente viu na última temporada. O problema vai ser justamente como eles vão entregar isso. Eu imagino que essa série vai chegar até a morte do Viserys nessa primeira temporada, e a partir dali vai desencaralhar tudo, e aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Essa entrega vai ser um momento chave dessa série, ela vai precisar se provar lá no final, no episódio 9, episódio 10 dela, provavelmente, que vai ser a entrega maior dela, que foi o que falhou. A entrega da 8ª temporada e até mesmo da 7ª falhou pra gente, e aí deixou um gostinho ruim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar a sua opinião nos comentários. Vamos debater aí o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, o que a gente precisa melhorar e etc. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, essas coisas todas aí. Muito obrigado e até a próxima.